Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Ora, muito boa tarde, bem-vindos de novo no âmbito desta emissão especial do Rally. Hoje no Rádio Clube de Angra aproveitamos esta pausa para almoço para recebermos nos nossos estúdios o professor Alan Menezes, presidente do município de Angra. Muito bom dia. Sr. professor, muito obrigado mais uma vez por este bocadinho que vai dispensar no Angra em Revista aos nossos ouvintes. É sempre um prazer. Estamos hoje, se calhar começávamos por aqui, num dia de emoções, de um regresso de um grande evento, digamos assim, ou talvez do maior evento organizado desde que a pandemia nos assolou, não é? Apesar de já ter tido aí algumas touradas de praça, mas enfim, estes em ambientes mais controlados. E portanto um rally com a perspectiva também de para o ano, segundo a candidatura que o próprio Terceiro Automóvel Clube já apresentou à Federação, deste rally, desta altura do ano, ser candidatado a uma prova do Campeonato Nacional, o que também não deixa de ser. Espero que tenha sucesso nisso, porque a ilha precisa de eventos que de alguma maneira a coloquem também no mapa do desporto e da visitação, porque isto depois aumenta a notoriedade da ilha no exterior. E é importante, e é também, espero eu, o primeiro evento de muitos que se hão de seguir. Esperemos que isto seja o princípio do fim deste período de paragem que fomos obrigados devido à pandemia, que seja, digamos, o início da retoma da normalidade nas nossas vidas e do convívio entre as pessoas, e que a ilha, enfim, vá retomando aquilo que são as suas características mais marcantes, que é exatamente o sermos uma terra de gente que se encontra, que convive, que faz festa, e de facto tivemos aqui esta infeliz paragem, mas vamos lá ver se voltamos, não é? Volta ao normal rapidamente. Pensando que não, isto tem um impacto económico brutal. Uma tourada de corda, por exemplo, não é só pôr os touros no caminho, quer dizer, é toda uma economia que pulula em volta das touradas, e não é só isso, é também as questões anímicas, ou seja, as pessoas também precisam de ânimo, precisam de se sentir bem, precisam de voltar ao convívio, ou seja, nós também não podemos olhar apenas para a questão económica, embora sem dúvida ela seja muito importante, temos também que olhar para a maneira como nós nos posicionamos em sociedade, como nós convivemos. Enfim, há aqui toda uma componente da vida dos terceirenses que esteve aqui em suspenso, ou pelo menos muito mitigada, muito reduzida durante este período, e espero que a gente, praticamente um ano e meio, que a gente vá rapidamente a caminho da normalidade, que é isso que todos desejamos. Esta candidatura que o TAC apresenta à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, com certeza terá sido, pelo menos previamente, comunicada à Câmara de Angra, ou trabalhada com a Câmara de Angra, não é? Sim, são parcerias que não se devem deixar. Nós, obviamente, que a Câmara de Angra dá todo o apoio a essa candidatura, e esperamos que ela tenha sucesso. Se ela tiver sucesso, será uma conquista para a ilha e para todos nós. Portanto, é de facto um trabalho que eu espero que venha a ter muito sucesso e que seja possível realmente termos um rally a ter uma outra projeção e uma outra visibilidade no contexto nacional e internacional. Assim esperemos. Professor, a próxima vez que voltarmos a falar, daqui por 15 dias, já estaremos no período das São Joaninas. É verdade. Estas São Joaninas que este ano de facto avançam, mas avançam num formato ligeiramente diferente. Ligeiramente não, eu diria muito diferente. Enfim, vamos obviamente ter que falar um pouco disso para que as pessoas desde já comecem a perceber, no fundo, como é que vai então funcionar. As festas começariam de 18 a 27 e vamos cumprir o calendário, só que em vez de termos aquilo que é por isso é que eu digo que realmente elas são muito diferentes, em vez de termos aquilo que era o normal nesses dias, que seriam os grandes eventos de rua e as tascas a funcionar, vamos ter um conjunto de eventos, mas todos eles controlados, de forma a cumprirmos as regras de segurança em relação à pandemia. As coisas estão excelentes na ilha e queremos que assim continuem até ao fim do processo de vacinação. Portanto, no dia 18 começamos com um desfile da Rainha, mas apenas através de uma produção de vídeo que já está a ser realizada há algum tempo. Já está pronta, já está. Nós temos para todos os dias uma produção em vídeo, mas já que temos esta situação, e esperemos que ela assim se mantenha, porque estas coisas infelizmente mudam muito rapidamente, mas mantendo-se a situação de ausência de transmissão comunitária na Ilha Terceira, como nós felizmente temos tido ao longo destes últimos meses, vamos ter também espetáculos ao vivo, ou seja, com público. E vamos ter mas aí em recintos fechados, não é? Controlados. Recintos controlados. Vamos ter em todos os dias 2 espetáculos. Um destinado a um público mais jovem e outro que será no Centro Cultural, portanto é um espaço maior e mais adequado a este tipo de música, este tipo de espetáculo, e um destinado a um público, enfim, menos dado
à música moderna, que será no Teatro Angrense, também com, enfim, todas as condições de controle. Para além disso, teremos eventualmente algumas outras pequenas coisas que serão organizadas por diversos grupos e temos um conjunto muito alargado de provas desportivas, como é tradição nas São Joaninas, que são organizadas de acordo com as normas de segurança das respectivas modalidades e das respectivas associações. Portanto, as São Joaninas vão acontecer, esperamos nós, que não haja nada que venha a alterar este plano, vão acontecer neste formato híbrido em que temos aquilo que seriam os desfiles, ou seja, a parte mais vistosa da festa, que juntaria mais gente, não a vamos poder fazer, vai ser transmitida em formato vídeo. Vitec e RTP Açores, só Vitec, alguns... Vitec e outros canais, um conjunto de outros canais locais. Também numa aposta nas empresas locais de produção audiovisual, sim. E todas elas vão transmitir a totalidade, ou melhor, é que tudo aquilo que entenderem não poderá ser a totalidade, como existem 2 espetáculos em simultâneo, depois vão ter que optar por um, ou pelo menos gravar um e transmiti-lo depois, mas estarão em direto todas elas com pelo menos um dos espetáculos. E depois teremos a RTP Açores em alguns dias também com uma programação específica sobre o assunto. E depois aproveitando aquela que foi a produção que a Câmara contratou às empresas locais, ou também a própria RTP Açores dando aqui mais chega importante? A RTP Açores pode fazer a sua produção, eu não sei exatamente o que é que farão, mas a Câmara disponibilizou a produção feita. A Câmara produziu 1h30 de vídeo por dia, para cada um dos dias, com um conjunto de eventos e um conjunto de espetáculos, e em alguns casos também recorrendo a arquivo, portanto estas são umas São Joaninas que no fundo já estão na rua há muito tempo, não é? Aliás, a Rainha, já várias pessoas a viram desfilando em vários lugares da ilha. Pronto, tivemos que fazer isto de uma forma diferente. Portanto, são as São Joaninas que têm estes... nós fizemos 2 planeamentos, um que aconteceria na hipótese de haver transmissão comunitária, que felizmente creio que está afastado, que seria puramente eletrónico, e outro com espetáculos ao vivo, que esperemos que seja o que se venha a concretizar. Nós estamos, enfim, o programa está na rua e estamos, enfim, a pensar e a tentar dar o máximo de brilho a estas festas, obviamente respeitando as condições de segurança, porque ainda não estamos todos vacinados e ainda há um potencial de haver aqui algum foco, que é algo que nós não queremos. E isto é importante dizê-lo porque nós estamos nesta situação muito boa na ilha, temos estado, dado o esforço de todos e, enfim, há consciência das pessoas que aderiram e que fizeram o que tinham que fazer, e de facto acho que temos que estar todos muito agradecidos uns aos outros por termos cumprido. E obviamente que nós não queremos, nas São Joaninas, ser causa de, nos últimos meses deste percurso, estragarmos o bom trabalho que foi feito. Sim, até porque em bom rigor são a única festa de verão para já que dentro desta particularidade toda vai realizar-se. Sim, também as São Joaninas são uma festa ímpar, ou seja, uma festa maior que qualquer outra festa, é a maior festa que se realiza neste arquipélago, que tem, digamos, uma presença nacional e internacional, portanto é uma festa que tem um conjunto de obrigações de presença maiores do que qualquer outra, e por isso nós também quisemos dar resposta a essa obrigação. Não. Contudo, volto a referir, é importante que todos os participantes cumpram as regras, porque seria absolutamente mau que nós, depois de termos feito esta longa travessia, estragássemos as coisas nos últimos meses. Sim, esse é um apelo que já podemos lançar desde já, quem nos ouve neste momento e que está nos troços de rally, de facto, para que tenham o juízo, não é? Quer dizer, não vale a pena... Nós, para podermos voltar com segurança à normalidade, temos que ir cumprir as regras, porque o que está a acontecer é que, apesar de já haver muita gente vacinada e do processo de vacinação nestas últimas semanas ter tido um notável avanço e as coisas estão a correr bem, ainda temos muita gente por vacinar e por isso ainda há um potencial de criarmos aqui um foco de transmissão comunitária. E se isso acontecer, pois lá teremos que voltar outra vez às São Joaninas em formato puramente digital, e isso será com certeza uma perda para todos nós. Por isso fica aqui o meu apelo para que se cumpra no rally as regras que é necessário cumprir, para podermos ir desconfinando com segurança e sem retorno. Assim. E esse é o nosso maior desejo. Esperemos que ainda este verão ainda seja possível termos, à medida que o processo de vacinação se for aproximando do fim, começarmos a ter já espetáculos de rua com
com participação de gente. Eu creio que nesta altura toda a gente suspira por uma touradinha de corda e esperemos que o caminho seja esse. E o prémio do nosso bom comportamento tem que ser esse. Sim, e para isso é preciso comportarmos bem. Reconhecer, obviamente, o mérito que o povo teve e a responsabilidade que teve em levar tudo isso a bom porto. Para além de espetáculos, de desfiles, de concertos, também a vertente tauromáquica, portanto vão realizar-se, já que estamos a falar em touros, 2 touradas de praça. 2 touradas de praça e o espetáculo, o tradicional espetáculo dos Capinhas, que este ano logo, será... aliás, no primeiro dia. Será neste ano integrado também nas São Joaninas. Portanto, vamos ter 3 eventos tauromáquicos, obviamente todos eles rodeados das medidas de segurança que já são conhecidas, que já foram seguidas no verão passado e, portanto, já estamos habituados a elas, seguindo o que está planeado, e mais uma vez fica aqui o meu apelo para todos os participantes cumprirem as regras para que nós possamos chegar ao fim deste processo com o sucesso que temos tido até agora. Os bilhetes dos touros serão vendidos, obviamente, estão à venda nos sítios habituais, é uma gestão da própria tertúlia no âmbito de uma parceria que existe já há alguns anos. Por exemplo, para os espetáculos, serão pagos? Não serão pagos? Os espetáculos serão gratuitos. Portanto, este modelo existe atualmente já em funcionamento. Bilhetes, okay. Ou seja, para podermos controlar as entradas e colocar as pessoas nas posições certas para cumprir os planos de contingência dos recintos, haverá bilhetes. Mas portanto, no fundo, as pessoas têm que fazer uma reserva apenas no seu lugar, não terão qualquer custo em aceder. Não terão custo, mas haverá bilhetes e depois vamos tentar evitar aglomerações de pessoas na fila para os bilhetes e vamos tentar fazer a sua distribuição eletrónica o mais rapidamente que seja possível, pelo menos uma semana antes, de forma que as pessoas possam ter os seus bilhetes e possam ir aos espetáculos com segurança. Não existindo tascas, porque efetivamente não podemos ainda abrir estes habituais e particulares espaços das nossas maiores festas. Aí é que seria o convívio mais próximo e não é possível. Houve algum trabalho, nomeadamente de articulação ou de fomento junto da restauração ou junto da Câmara de Comércio para interferir junto dos seus associados nesta altura nessa matéria? Quem sabe para ter umas morcelinhas e umas linguiças, pelo menos, enfim, como menu especial daqueles dias. Nós estamos com a Câmara de Comércio também a fazer aqui um trabalho conjunto visando, por um lado, a promoção e o grande objetivo desta festa é manter o trabalho de promoção e de presença das São Joaninas junto do público e também de tentarmos adequar os menus e as esplanadas a estes eventos. Vai haver alguma animação de rua, vamos ter filarmónicas que vão circular num autocarro aberto durante os dias, durante as tardes, de maneira a dar um ar de festa à cidade e vamos tentar que sem tascas, porque isso não é possível, porque colocaria as pessoas em risco, as pessoas ficariam demasiado próximas umas das outras e não seria possível manter as normas de segurança, mas com o máximo de presença dos estabelecimentos de restauração e bebidas que estão aqui na zona central da cidade, a quem nós também fica aqui o nosso pedido para se empenharem no sentido de naquela semana terem uma particular atividade nas suas esplanadas e darem o máximo de ar de festa, obviamente com segurança. E também fica aqui a informação que os estabelecimentos que não têm esplanadas, estabelecimentos de restauração e bebidas que não têm esplanadas e que a queiram fazer, nesse período também será gratuito, portanto não terão que pagar nenhuma taxa e poderão instalar os seus, as suas mesas ou enfim os seus espaços, obviamente sempre com a restrição que terão que cumprir rigorosamente as medidas de segurança que estão em vigor, de forma a que não haja Sim, senão depois aí são eles próprios os responsáveis por estes espaços empresariais que podem sofrer as consequências. E não vale a pena nós estarmos a dizer que não há tascas e a seguir permitirmos que se façam tascas. Portanto, não pode haver tascas, as coisas têm que ser feitas cumprindo rigorosamente as medidas que estão estabelecidas para o funcionamento das esplanadas. E no fundo o que a Câmara está aqui a fazer é dar uma mãozinha de facto para que possam crescer mais meia dúzia de mesas que de repente permitam meia dúzia de trocos. Exatamente, o nosso objetivo é que também a parte económica tenha o máximo de proveito e não só, e que a parte do convívio também o tenha, mas sempre em segurança. E é fundamental dizer que não é possível, não serão autorizados tascas exatamente para garantir a segurança. Aquilo que será sim autorizado é o funcionamento das esplanadas
rigorosamente cumprindo as normas que estão estabelecidas para as esplanadas. Muito bem. Mais uma vez, e sobre isso resta-me também, em nome do Rádio Clube de Angra, agradecer a parceria que a Câmara Municipal renovou para o Rádio Clube também estar na rua em todos estes dias de festa, obviamente com um conjunto vasto de transmissões que vamos fazer, incluindo alguns dos concertos e também as corridas de touros, como já vai sendo habitual, com a presença do nosso amigo Francisco Morgado, que já marcou as suas passagens para vir até cá. Falar em passagens, perguntava-lhe exatamente isso. Tem conhecimento de movimentos, de aumentos de procura por estes dias, nomeadamente da diáspora, de continente? Não há assim grandes movimentos, até porque nós vamos ter umas São Joaninas, enfim, muito contidas, da maneira como acabamos de falar, e portanto não será aquilo que é costume, ainda não será possível neste ano retomar, e as ligações com a América do Norte continuam a ter severas restrições e portanto as coisas, enfim, serão muito contidas, portanto não estamos a antever grandes movimentações. Estas serão umas São Joaninas essencialmente feitas para quem cá vive, para quem cá está. Vamos ter já o barco ali das restantes ilhas do Grupo Central a viajar, aliás já está a operar na ligação da linha branca e vai começar também ali nas vésperas destes dias de São Joaninas, como é habitual nas ligações para o Porto Pipas. Por falar em água, não vamos meter água, mas vamos falar de mar, porque está também para começar a época balnear 2021, não é? Dia 15 e Angra de junho volta a estar altamente galardoada pela qualidade das suas zonas. Nós temos, enfim, essencialmente ouro em todo o lado e, portanto, temos tido uma qualidade excelente. Aliás, nos últimos anos, tirando os lamentáveis incidentes em torno da prainha, que não se traduziram em perda de qualidade, a análise da água continua a dar sempre qualidade de ouro, a prainha também tem qualidade de ouro, mas tirando esse incidente, nós temos como dizia o outro, zonas, um fat diver. Um fat diver foi. Neste caso foi mesmo diver, mergulhou ali nas águas. Mas pronto, nós temos excelente qualidade em todas as nossas zonas balneares. Estamos neste momento a dar os últimos retoques, enfim, de limpeza, de arranjo, de montagem das escadas e, enfim, dos apoios de praia, enfim, daquilo que normalmente está nas zonas balneares, e portanto vamos arrancar para mais uma época balnear. Dificuldades com nadadores salvadores? Não, felizmente. Não, ainda bem. São os bombeiros voluntários da Associação de Bombeiros de Angra que fornecem esse serviço e que já têm a sua estrutura toda montada e pronta. Portanto, nós creio que estamos todos em condições de no dia 15 arrancarmos com confiança. 15 de junho a 15 de setembro? 15 de junho a 15 de setembro, como é tradição. E este ano provavelmente será como no ano passado, ou seja, a falta de outros eventos leva muita gente às zonas balneares. O ano passado tivemos um ano recorde de afluência, tivemos, enfim, as zonas balneares sempre cheíssimas. Este ano provavelmente acontecerá a mesma coisa, e aquilo que todos nós desejamos é que seja como no ano passado, em que, apesar de tanta gente na praia, a época balnear decorreu sem um único incidente, sem nada que pusesse em perigo as pessoas, nem do ponto de vista do Covid, nem do a maior parte das pessoas julga que, lá está, quer dizer, as zonas balneares estão ali, são quase naturais, foram feitos alguns investimentos nos acessos e nos solários e tal, mas a preparação de uma época balnear ainda é algo que dá umas dorzitas de cabeça, não, Presidente? Não, e uns gastos uns trocos de gastos, não é? A época balnear representa para o município de Angra, porque também nós temos muitas zonas balneares, portanto temos um número muito elevado, e ainda bem que assim é. Representa qualquer coisa como 200 mil euros em cada ano só no funcionamento das zonas. Depois temos sempre todos os anos investimentos, porque obviamente que as tempestades de inverno não há deixam nenhum sempre uma marcazinha, pois. Não ficam. Este ano a Lola deixou aqui um rastro de danos que levou a um razoável investimento. Normalmente, nesta matéria, aqui os nossos vizinhos da Praia da Vitória são mais fustigados, porque têm a sua costa voltada para um ângulo mais norte, e, portanto, o mar, durante o inverno, entra lá mais, mas este ano tivemos alguns temporais aqui de orientação sul, que entraram bastante nas nossas zonas balneares e causaram aqui alguns danos razoavelmente grandes, e as coisas, enfim, estão recuperadas, mas é um investimento grande, foi um investimento grande, e é um investimento que nunca acaba, porque todos os anos se repara, e todos os anos há qualquer coisa que acontece, porque normalmente nós temos grandes rochas que rolam por cima do cimento, que partem o cimento, enfim, aquelas coisas que são normais à beira-mar. 200 mil euros, portanto, para gerir estes 3 meses de verão, isto obviamente incluindo aqui os custos com os nadadores salvadores, toda a logística de limpeza das casas de banho, de limpeza das zonas balneares, de retirada de limos, ou seja, há um pois enorme... porque lá está, para ter, por exemplo, bandeira azul, muita gente também não sabe, para ter uma bandeira azul é preciso ter obrigatoriamente duches, casas de banho, material de apoio, nadadores salvadores, limpeza, tudo isso, não é? Há uma coisa que
causa uma despesa bastante elevada, que é manter limpos os espaços das zonas balneares, particularmente a questão dos limos. Nós, no verão, quando o sol está intenso, as algas crescem com uma velocidade incrível e, portanto, rapidamente faz-se uma limpeza, poucos dias depois começa a ficar verde outra vez, começa a ficar escorregadio, tem que se limpar outra vez. Ou seja, há aqui um trabalho constante de limpeza e de gestão das zonas balneares, que tem um custo elevado, e também fica aqui, mais uma vez, um pedido, as pessoas têm cumprido, mas o pedido no sentido também de tentarem facilitar a vida a quem trabalha nas zonas balneares e ao próprio município, pondo os resíduos no lugar certo. Não há nada pior do que nós chegarmos ao fim do dia e termos a zona balnear no meio das pedras, ter os papelinhos dos gelados ou outra coisa qualquer, que são coisas pequenas, mas depois dão muito trabalho a retirar, porque o vento leva-os para lugares difíceis. Portanto, fica também aqui até as beatas dos cigarros. As beatas dos cigarros, esse tipo são pequenas coisas que dão muito trabalho a quem lá trabalha. Portanto, eu pedia também aqui respeito por quem trabalha nas nossas zonas balneares, tentar facilitar-nos a vida. Respeito pelo nosso próprio meio ambiente, não é? Porque isto é o ar que nos rodeia, é a água que nos banha. Presidente, obviamente hoje teremos que ser um pouquinho mais curtos, mas relativamente a esta questão da época balnear, gostava só de lhe perguntar. Esta semana ficámos a saber por parte da Direção Regional dos Assuntos do Mar que não haverá coimas como no continente, enfim, e pelo segundo ano consecutivo, mas continuarão a haver, com certeza, regras de limitação de acesso, não é? Às zonas balneares. As regras são essencialmente as mesmas que aconteceram no ano anterior, portanto as pessoas já as conhecem e vamos tentar cumpri-las. Nós no ano passado conseguimos cumprir com razoabilidade estas coisas e não fomos causa nas zonas balneares de nenhum problema, e o nosso maior desejo é que neste ano se repita essa proeza e que consigamos ter uma época balnear sem problemas, embora as coisas este ano estejam bastante mais facilitadas, porque já temos uma percentagem razoável da nossa população vacinada, acaba por ser diferente, e a realidade já é bem mais fácil, e à medida que a época balnear vai avançando, também o número de vacinados vai aumentando. Claro que nas zonas balneares predominam os mais jovens, que são os que ainda não estão vacinados, mas eles também começarão a ser vacinados durante o período, e por isso eu espero que consigamos chegar ao fim desta época sem nenhum caso de Covid ligado às zonas balneares. Muito bem. Sr. Presidente, voltaremos a falar já em período de São Joaninas então, no dia 19 de junho, no próximo Angra em Revista. Agradeço-lhe estes minutinhos. Peço desculpa hoje ter que ser necessariamente mais curto, mas no âmbito desta emissão especial também do Rally que estamos a desenvolver, obriga-nos a esta logística um bocadinho mais apertada. E muito sucesso para o Rally, que tudo corra bem e que seja mais uma vez um sucesso e que permita antever o regresso à normalidade. Este Rally tem este particular significado que acho que todos apreciam. Muito obrigado, bom fim de semana, professor Alan Menezes. Foi o Angra em Revista deste sábado, dia 5 de junho. Boa tarde, bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.